Olá, meus queridos alunos do segundo ano, professor Alvori Lanza, mais uma semana nessa modalidade de ensino à distância e vamos fazendo o possível. Na semana passada o professor fez com vocês uma avaliação, peso 5, muitos alunos foram bem, outros nem tanto, só que eu quero fazer uma pequena observação com relação a essa avaliação da semana passada. Tinha 2 textos nesta avaliação com peso 5, o total da avaliação, e os outros 5, o professor vai fazer uma acumulação entre a avaliação, 5 pontos, e mais atividades resolvidas no caderno valendo 5 pontos, para valorizar um pouco aqueles alunos que também têm se esforçado nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, e que estão realizando todas as atividades e postando com assiduidade na plataforma. Então, os alunos que estão em dia com as atividades certamente terão 5 pontos, somado à nota da prova, que teremos uma nota da atividade avaliativa. Eu quero fazer uma crítica assim, pontual a alguns alunos com relação à compreensão textual. Eu coloquei um texto ali, aquele texto que era um pouco menor, não tão extenso, era um texto que ele demandava um pouquinho mais de atenção, era um pouquinho complexo, melhor dizendo, no que se refere à compreensão dele. Ele tinha uns melindres um pouquinho mais difícil na resolução. Mas aquele texto maior, embora ele fosse mais extenso, ele era mais fácil, vou explicar por quê. Aquele texto que era maior era simplesmente compreensão textual. Eu montei o texto, eu baixei o texto, um texto interessantíssimo, e eu mesmo montei as questões. E eu tirei do texto exatamente como estava no texto. Eu trocava algumas palavras simplesmente para despertar a atenção dos alunos quando for fazer a compreensão textual. Então eu percebi que aqueles alunos que não conseguiram resolver ou que foram mal na compreensão textual foi simplesmente pelo fato de não ter paciência, resiliência em ler o texto e ir lá e perceber com atenção a resposta, que era exatamente igual àquela que estava no texto. Então, não foi falta de conhecimento, não é falta de capacidade que vocês foram mal, simplesmente foi falta de paciência e falta de atenção por parte desses alunos. Mas na maior parte todos foram bem. Essa semana eu tenho um texto aqui que fala sobre a relação entre vocação e profissão. E é muito importante esse texto, embora vocês estejam no segundo ano, mas vocês já têm que se preparando, já tem que ter aquele direcionamento para que profissão vocês vão querer escolher, que profissão vocês vão querer desenvolver ao longo da vida, principalmente nesse estilo de vida que nós temos, que nós precisamos ter uma profissão, nós precisamos servir à sociedade para que nós possamos sobreviver. Então é importante que nós saibamos escolher uma profissão na qual que nós tenhamos uma vocação, porque aí você terá muito mais facilidade em desenvolver essa atividade. Eu quero falar um pouquinho da importância de você gostar do que faz. Eu sou professor, gosto muito de dar aula. A minha primeira graduação foi Letras, Português, Espanhol e respectivas literaturas. E estou me formando agora em Direito, minha segunda graduação. Tenho especialização em Educação Especial e já estou encaminhando uma pós-graduação, uma especialização na área criminal, que eu gosto muito de Direito Criminal e quero atuar nessa área. Mas é importante eu falar para vocês o seguinte: eu, quando fui fazer meu estágio, eu me deparei com uma professora que disse para mim assim: olha, Alvori, você é corajoso, você quer ser sofredor, professor é uma profissão que não é valorizada, você vai sofrer, você vai, enfim, um monte de coisa, um monte de pontos negativos. E eu disse: não, eu gosto de dar aula, não dou aula por salário, claro que o salário é importante, é muito importante, principalmente nas profissões, mas se você se pautar, se você elencar salário para você partir dessa premissa, para você escolher uma profissão, eu digo a você que você vai ser frustrado. E também faço um desafio: se algum professor falar que viu o professor Alvori reclamando de salário em sala de professores, eu largo de dar aula, nunca mais dou aula, porque eu não fico reclamando.
Uma vez eu vi uma professora reclamando, até ela ficou brava comigo. Estava reclamando do salário e coisa e tal. Eu disse, olha professora, você é professora, não é obrigada. Você não é obrigada a ser professora. Você não está amarrada, você não tem todo dia de manhã lá um oficial de justiça, um policial dizendo, olha, você vai ter que dar aula. Não, você não é obrigada. Eu disse para ela, a UNOESC está aberta, naquele tempo tinha a Faculdade da Fronteira, que eu disse, a FAF está aberta, procure fazer outra coisa se você não gosta de dar aula. Porque você tem que ter um pouco de vocação. Se você é aquele professor frustrado, que só reclama do salário, que vive reclamando do salário, eu conheço pessoas assim que reclamam a vida inteira. A título de exemplo, quando eu comecei a fazer direito, eu conheci uma professora que estava quase se aposentando e reclamando do salário. Se aposentou reclamando do salário. Me pergunto o que ela fez quando se aposentou. Continuou dando aula. Então assim, não adianta você reclamar. Você tem que escolher uma profissão que você tenha vocação, que você gosta de fazer. Eu, a título de exemplo, eu gosto muito de dar aula, gosto muito de direito. Se vocês perguntarem para o professor Edmilson, muitas vezes ele pergunta para mim certas coisas, faz assim algumas consultas jurídicas, eu faço para ele assim, sempre que possível eu faço. Professor, vai me cobrar alguma coisa? Não, não cobro nada, eu gosto de fazer isso. Eu gosto, por quê? Porque eu gosto do direito, eu não sou um cara frustrado. Você não pode ser uma pessoa frustrada na profissão. Por isso o professor está dando esse texto aqui para você já ter nuances que daqui a pouco, o ano que vem, vocês vão estar se formando no ensino médio, se Deus assim permitir, e daqui a pouco vocês vão ter que escolher uma profissão. E vocês não escolhem profissão porque você eu quero ser médico porque médico ganha bem. Eu quero ser enfermeira porque enfermeira anda sempre toda de branco. Eu acho lindo andar de branco. Eu quero ser advogado porque advogado anda sempre de gravata. Não, não é por aí que você tem que escolher. Você tem que escolher uma profissão que você tenha afinidades, que você goste, porque o dia a dia da profissão vai mostrar para você que realmente nem tudo é flores. Nem tudo é flores. Você precisa escolher algo que você gosta. Por isso é muito importante esse texto aqui, que ele fala de vocação. Quando você faz o que gosta, salário é consequência. Quando você dar aula porque você gosta, quando você é professor por vocação, salário é consequência. E você conhece o profissional que é por vocação. Ele sempre busca algo mais. Ele sempre busca fazer algo mais daquilo. Ele não se pesa para nada. Ele não se pesa para nada. Esse é um profissional que é por vocação. Porém, contudo, aquele profissional que é frustrado está sempre reclamando. Está sempre reclamando. Reclama porque dar aula só tem alunos que incomodam, porque o governo não valoriza, e não valoriza mesmo. Tem advogados frustrados. Porque está cheio de advogado. Há tempos atrás era bom ser advogado. Quando eu comecei a dar aula, aquele tempo era maravilhoso, aquele tempo era ótimo, ganhava não sei quanto. O tempo bom é agora. Se você é um profissional vocacionado, o tempo bom é agora. É agora. E eu não quero que vocês, meus alunos, sejam profissionais daqui 5, 6 anos frustrados, arrependidos, por fazer uma faculdade que não gostou, por escolher um curso pensando que era uma coisa e no decorrer do ano ou dos anos você percebeu que não é aquilo que você quer. Portanto, escolha algo, sobretudo, que você goste de fazer. Que você goste de fazer. Eu conheci uma colega que ela fez veterinária, mas ela tem medo de chegar perto dos cachorros. Então, antes de você escolher um curso, tem aquela conversa introspectiva. Veja se realmente é isso que você quer. Eu quero ser advogado porque eu gosto de defender as pessoas, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Então seja advogado. Eu quero ser professor porque eu gosto de aluno, eu gosto de ensinar, eu gosto de conhecimento. Então seja professor. Agora, se você escolher ser professor, médico, engenheiro, advogado ou qualquer profissão, com base no salário, você vai ser um profissional frustrado. Esse é o recado do professor. Procure já ir identificando suas vocações, o que você gosta de fazer, quais são suas afinidades, em que área você se dá melhor. Eu quero fazer engenharia civil, mas eu não gosto de matemática. Será que eu vou me dar bem?
Eu quero fazer direito, mas eu não gosto muito de ler, eu não gosto muito de escrever, sabe? Eu quero fazer direito, mas eu não gosto muito de ler, não gosto muito de escrever. Será que você vai se dar bem? Eu quero ser professor, mas eu não gosto muito de criança, não gosto muito de estudo. O professor está a vida inteira estudando. Então, será que você está escolhendo a profissão que você vai se dar bem, não vai ser um profissional frustrado? É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Mas vamos agora ao que interessa. Vocês vão ler esse texto, a relação entre vocação e profissão. Posterior tem umas questões de compreensão textual. Não é nada, muita coisa. Eu não vou pedir para vocês fazer o registro desse texto no caderno, porque ele é um pouquinho extenso. Eu quero que vocês registrem apenas as questões. Depois tem umas questões voltando ao assunto dos verbos, tá? Vocês têm no caderno. Eu estou postergando nós entrarmos na literatura romântica, no romantismo, primeira fase, segunda fase, terceira fase, depois a prosa romântica, porque demanda muita explicação e eu gosto muito do debate, da discussão em sala de aula. Por isso, professor, eu estou postergando esse estudo, mas se continuar assim, o professor vai ter que entrar também nessa parte aí da matéria, nós vamos ter que estudar. Também temos que estudar o sujeito predicado, termos acessórios essenciais da oração. E eu estou esperando, torcendo para que nós voltamos logo para a sala de aula, para que haja o debate, para que exista o debate, até porque o nosso estudo sobre os verbos, ele ficou um pouquinho prejudicado, porque quando nós começamos a estudar os verbos, entramos no isolamento social e muitos alunos eu percebi que não entenderam direito a disciplina, e porque é complicado, principalmente nós fizemos a revisão dos verbos, tempos verbais, modos verbais, os tempos do indicativo, o futuro do pretérito. Então ele é um pouquinho complexo, ele demanda muita explicação e as dúvidas vão surgindo no decorrer dos exercícios, e é importante que o professor esteja em sala ao lado para ir resolvendo e ajudando os alunos a tirarem essas dúvidas. Mas, como eu sempre digo, educação à distância não é o ideal, mas é o possível. Então, esse texto vocês vão ler, vão registrar as perguntas no caderno e responder. É um texto importante, justamente pelo fato de ele ter esse viés de falar de vocação. Vocação é aquilo que você tem afinidade, aquilo que você gosta de fazer, aquele trabalho que você vai fazer por amor, e o salário que você receber vai ser consequência do trabalho que você faz, não por obrigação, não por castigo, que tem pessoas que trabalhar é um castigo. Por quê? Porque são frustradas, não gostam do que fazem. E eu não quero que vocês, daqui a alguns anos, sejam pessoas frustradas, que estejam todos os dias reclamando do trabalho, reclamando das atividades. Então, escolha algo que você gosta de fazer, escolha algo que você tem afinidade, escolha algo que você tem vocação. Então, o professor deixa um grande abraço. Qualquer dúvida, chame no WhatsApp, que estamos aí para responder. Talvez há casos que o professor demora um pouquinho para responder, porque nem sempre nós estamos à disposição. O professor também tem atividades que não é só dar aula, mas assim que o professor vê, o professor responde, tá bom? Pode deixar lá a pergunta, a dúvida. Quando eu percebo na hora, eu já respondo, mas não fiquem pensando que o professor não quer responder, não. O professor não viu, ou às vezes o professor viu e no momento não pode responder, mas pode ter a certeza absoluta que o professor responde, tá bom? Um grande abraço a vocês e até semana que vem. E reitero, dúvidas, chame no WhatsApp.